Caio abriu os olhos antes mesmo de o alarme tocar, numa dessas manhãs em que a expectativa fala mais alto que o sono. Desde criança, tinha o hábito de acordar com o sol, mas ultimamente andava ainda mais empolgado por causa do campeonato nacional que se aproximava. Ele se levantou num pulo, vestiu um agasalho simples e desceu as escadas quase correndo. Quando atravessou a porta da cozinha, sentiu um ar fresco bater no rosto. O dia estava começando a clarear, o céu tingido de tons de rosa e laranja no horizonte. Era a hora perfeita para visitar Trovão, seu cavalo, antes de qualquer treino oficial. Enquanto caminhava, deu uma olhada rápida no relógio de pulso. Ainda tinha tempo de sobra para a rotina matinal de aquecimento com Trovão. Esse momento era sagrado para Caio. Ele adorava conversar com o cavalo, passar a escova no pelo macio e preparar a sela, embora muitas vezes Trovão nem fosse montado, apenas solto para alongar as pernas e sentir a relva fresca sob as patas. Ao se aproximar das cocheiras, reparou que a porteira lateral estava escancarada. Engraçado, pensou. Geralmente os cuidadores mantinham tudo trancado até a hora de levar os cavalos para fora. Ainda assim, não se preocupou tanto. Talvez alguém tivesse chegado mais cedo, assim como ele. Passou pelo pátio e notou um silêncio diferente. Costumava ouvir o som dos animais, algum relincho aqui ou ali, patas chutando a madeira dos boxes. Mas não havia nada além do canto distante de uma andorinha que cruzava o céu. Aquilo causou um pequeno arrepio, um pressentimento. Apesar disso, ele avançou, firme, até a porta do estábulo onde Trovão ficava. Aquele ambiente era familiar. O cheiro de feno, a iluminação suave da lâmpada acesa no corredor, mas assim que chegou em frente ao box de Trovão, sentiu o coração disparar. O portão do box estava aberto, totalmente escancarado, sem tranca, sem fecho, sem Trovão. O espaço vazio à sua frente fez seu estômago afundar. Ele chamou pelo cavalo quase instintivamente. "Trovão! Trovão!" Nenhum som de resposta, nenhum movimento. Era como se todos os sons do mundo tivessem parado. Desesperado, percorreu o corredor chamando o nome do cavalo, conferiu outros compartimentos, achando que talvez alguém pudesse ter levado o Trovão para passear. Mas nada. Sem sinal de que tivesse sido um passeio tranquilo. Aquela sensação de perigo tomou conta dele. O cadeado estava arrebentado e havia marcas de algo pesado sendo arrastado perto da porta. Alguns funcionários começaram a chegar, atraídos pelos gritos. Vera, a veterinária que costumava cuidar dos cavalos ali, foi a primeira a perguntar o que estava acontecendo. Caio não conseguia esconder o pânico. Ele sumiu. Alguém levou o Trovão. As pessoas se entreolharam assustadas. Sussurros foram se formando. Caio então explicou o que vira. O portão arrombado, sinais de arrombamento também nos fundos. Ninguém duvidava do valor de Trovão, afinal, ele era favorito no campeonato. Mas por que roubariam um cavalo desse jeito? Um funcionário, meio sem saber como reagir, murmurou algo sobre caras estranhos rondando a região nos últimos dias. Outro contou que havia escutado boatos de apostas ilegais, gente interessada em manipular o resultado da competição. Caio sentiu um frio na barriga. Sempre ouvira rumores sobre esquemas sujos de quem vive de apostas, mas nunca pensara que chegaria tão perto. Pouco depois, o treinador de Caio chegou. Ele vinha a passos largos, a expressão aflita. Viu o estado do box, conversou com alguns funcionários, analisou os sinais de invasão e encarou Caio com um olhar grave. "Isso é muito sério", disse. "Precisamos contatar a polícia imediatamente." Caio concordou, já pegando o telefone. Não podia perder tempo. Ele sabia que cada minuto contava. Enquanto discava, a cabeça fervia em hipóteses. Trovão talvez fosse vítima de algum grupo que pretendia dopá-lo ou machucá-lo para tirá-lo da competição. Ou quem sabe tentariam vender o cavalo para o exterior, onde competições milionárias aconteciam. A simples ideia de Trovão em poder de desconhecidos, possivelmente sendo maltratado, deixava Caio aflito. Ele se lembrou de quando conhecera o cavalo. Pequeno, ainda sem muita musculatura, mas com olhos vivos, quase humanos. O laço que criaram era forte e inquebrável. A polícia atendeu e Caio fez o relato. Por telefone, a atendente manteve um tom profissional. "Vamos encaminhar alguém até o local." Ele desligou, sentindo a urgência pulsar no peito. Pouco tempo depois, uma viatura parou diante do estábulo. De dentro, saiu um detetive de postura meio cansada,
mas olhar atento. Trazia um bloco de anotações e andava devagar, analisando cada detalhe. Quando se apresentou como Murilo, Caio notou certa desconfiança nos olhos do detetive. Afinal, não é comum investigar sequestro de um cavalo, ainda mais assim, de madrugada. Murilo caminhou pelo estabelecimento, anotando tudo. Mediu as marcas de pneus na terra, tirou fotos do cadeado quebrado e fez perguntas detalhadas sobre a rotina de Trovão, quem tinha acesso ao cavalo, horários exatos. Às vezes, Caio sentia o interrogatório como se fosse quase um acusado. Você brigou com alguém recentemente? Alguém que quisesse prejudicá-lo ou prejudicar seu cavalo? Caio, já nervoso, respondeu que não. Explicou que Trovão era um competidor promissor e amado por todos. Talvez seja por isso que levaram ele, completou o treinador preocupado. Alguns funcionários foram ouvidos ali mesmo. Nenhum deles sabia de fato o que tinha acontecido, mas alguns mencionaram gente estranha perguntando pelo cavalo dias atrás. Outros juraram que tudo estava normal na noite anterior. Apenas um estábulo auxiliar afirmou ter visto lanternas se mexendo do lado de fora bem tarde, mas não teve coragem de conferir. Aquilo deixou Caio ainda mais indignado. Se tivessem notado a invasão a tempo, poderiam ter impedido. No meio daquela confusão, Lucas, um amigo de infância que também era ginete, apareceu para dar apoio. Ele abraçou Caio com força e disse que ficaria ao lado dele até o fim. Logo depois, Vera também veio ver se Caio precisava de algo, oferecendo ajuda para qualquer investigação, já que conhecia bem a saúde de Trovão e poderia identificar algum vestígio relacionado à alimentação ou medicação que tivessem usado para dopá-lo. A presença de amigos trazia algum alívio, mas o vazio do estábulo seguia como um soco no estômago. Enquanto Murilo inspecionava o local, Caio tentou pensar em cada detalhe que pudesse ajudar. Foi então que um dos tratadores gritou: "Ei, tem pegada de ferradura aqui fora!" Caio e Lucas correram na direção indicada. Ao lado das pegadas, notaram marcas de pneus fundas, como se um veículo pesado tivesse saído às pressas. A impressão de ferradura era inconfundível, mas havia algo ainda mais certeiro. No chão, sem brilho sob a poeira, encontrava-se uma ferradura quebrada, com um símbolo gravado que Caio conhecia muito bem. O coração dele apertou na hora. Era a ferradura personalizada de Trovão, aquela que ele mesmo mandara fazer para as corridas importantes. Não havia dúvida. Tinham arrancado com ele em algum tipo de reboque ou caminhão, pois Trovão não iria para lugar nenhum sem Caio ou sem ser carregado. Diante de todos, Caio pegou a ferradura do chão e a segurou como se fosse a peça de um quebra-cabeça crucial. Um dos auxiliares de estábulo se aproximou, olhando nervoso para todos os lados, e sussurrou: "Falam por aí que tem gente grande envolvida em apostas ilegais. Dizem que fazem de tudo para manipular quem vai ganhar." Caio tentava processar essa informação, a raiva aumentando a cada segundo. Ele e Trovão tinham treinado duro durante meses para chegar fortes ao campeonato. Nunca imaginaria que alguém recorreria a um crime tão descarado apenas para garantir lucro. Num ímpeto de dor e determinação, ele fechou a mão em torno da ferradura, olhando ao redor com os olhos cheios de lágrimas contidas. Trovão era mais que um cavalo de competição. Era um parceiro, um amigo, parte da família. Sentir aquele vazio no estábulo era como perder um pedaço de si mesmo. O detetive Murilo se aproximou, dizendo que faria mais perguntas depois, mas deixando claro que a investigação não seria simples. Deixou escapar que, sem provas mais sólidas, seria difícil avançar imediatamente sobre suspeitos. Caio, tremendo de indignação, apenas acenou com a cabeça. Ele sabia que não poderia confiar apenas na burocracia se quisesse trazer Trovão de volta. Com a ferradura na mão, Caio respirou fundo e murmurou baixinho, quase como um juramento, sentindo um nó na garganta: "Estou indo te buscar." Nas primeiras horas do dia seguinte, Caio permanecia imóvel ao lado da cerca do estábulo, segurando a ferradura quebrada de Trovão com a determinação de quem não se deixaria intimidar. A luz pálida da manhã ia tomando forma, revelando o cenário que, até pouco tempo atrás, fora calmo e previsível. A partir daquele instante, tudo mudara. O sumiço de Trovão se transformara em uma sombra constante e, mesmo que o medo insistisse em aparecer, Caio resolvia não recuar.
Precisava de respostas. Ele já havia falado com a polícia na noite anterior, mas agora sentia que precisava ir até a delegacia pessoalmente. Chamou Lucas, o amigo de infância que sempre estivera ao seu lado, e juntos pegaram o carro. O trajeto foi curto, mas o silêncio dizia muito. Sempre que lembrava do cavalo, Caio apertava a ferradura contra o peito. Trovão era especial, não só pelas competições, era como parte da família. Ao chegarem à delegacia, foram recebidos por um funcionário de rosto cansado que indicou a sala de Murilo, o detetive encarregado. Murilo, sentado atrás de uma escrivaninha lotada de pastas, olhou para Caio por cima dos óculos. Parecia manter certa cautela, talvez até desconfiança. Mesmo assim, escutou cada palavra que Caio disse, rabiscando anotações rápidas em um bloco. Quando Caio relatou que havia encontrado pegadas de ferraduras e marcas de pneus, Murilo soltou um suspiro e comentou que, muitas vezes, cavalos fogem ou alguém próximo empresta o animal sem avisar. Mas a expressão nervosa de Caio e as evidências do cadeado arrombado indicavam algo mais sério. Acredito em você, garoto, mas preciso de provas mais sólidas para avançar, Murilo disse pausadamente. Por enquanto, temos um suspeito de furto, mas é um cavalo de corrida valioso. Isso costuma atrair gente perigosa. Justamente por isso, Caio insistiu. Acho que não foi um simples furto. Há rumores de apostas ilegais, e Trovão é o favorito no campeonato. Vou investigar, mas sem precipitações. Continue me informando de qualquer novidade. Saíram dali com a sensação de que a polícia, apesar de envolvida, não agiria com a urgência que Caio desejava. Ele e Lucas resolveram retornar ao estábulo para tentar mais pistas por conta própria. A ideia de Trovão nas mãos de criminosos aumentava a angústia. No caminho de volta, o céu nublado conferia um ar ainda mais sombrio às ruas estreitas. Quando chegaram, Vera, a veterinária, estava diante do estábulo analisando algumas marcas no chão. Ela contou que procurava qualquer sinal de sedativo ou produto químico que pudesse ter sido deixado para trás, mas não encontrara nada relevante. Vera parecia cansada, mas também irredutível em ajudar Caio. Essa situação é grave, ela disse, olhando para o jovem com empatia. Se eles usaram sedativos, Trovão pode sofrer danos sérios, principalmente se estiverem transportando ele sem os cuidados necessários. Caio assentiu com o maxilar travado. Não suportava a ideia de Trovão ferido ou desorientado. Enquanto vasculhavam o local, refazendo os passos de quem invadira o estábulo, tentaram falar novamente com os tratadores. Um deles, visivelmente nervoso, disse ter visto um carro suspeito rondando a propriedade na mesma noite do desaparecimento, mas não soube dar detalhes. Parecia com medo de se envolver. Caio não o culpava. Criminosos ligados a apostas ilegais certamente não teriam escrúpulos em silenciar testemunhas. A cada nova informação, um nó se formava na cabeça de Caio. Ele não sabia se procurava câmeras de segurança ou se perguntava por ali, mas tinha certeza de que precisava fazer algo rápido. Conversou com um dos seguranças do local que confirmou ter ouvido o ronco de um motor no meio da madrugada. Nada além de uma silhueta, faróis e a sensação de que algo estava muito errado. A perseguição às pistas era tão frustrante quanto necessária. No fim da tarde, o sol começava a se pôr por trás dos estábulos. A claridade alaranjada batia na porta arrombada, como se realçasse a tristeza do lugar sem Trovão. Lucas sugeriu que eles fizessem uma vistoria mais detalhada pelo terreno dos fundos, perto de algumas árvores altas que poderiam ter servido de ponto cego. Os dois caminharam devagar, empurrando galhos baixos, chutando pedras e folhas caídas. De repente, Caio notou alguém parado na entrada do estábulo, observando de longe. "Lucas, tá vendo aquilo?" murmurou, apontando discretamente. O estranho estava de capuz e, assim que percebeu que fora descoberto, virou-se e sumiu entre as sombras. Caio e Lucas correram até lá, mas não encontraram ninguém. Tudo indicava que alguém estava acompanhando seus passos. Mais tarde, já noite fechada, decidiram se reunir na pequena sala de escritório do estábulo. Vera se juntou a eles e tentaram traçar um plano para as próximas horas. Falar novamente com Murilo, investigar se algum reboque foi alugado por alguém suspeito ou se surgiu anúncio de cavalo para venda. As hipóteses eram muitas, mas faltava uma pista concreta. Na escuridão, o estábulo parecia ainda mais vazio sem o som das patas de Trovão.
Caio e Lucas ficaram de vigília, revezando-se na porta da sala, caso o estranho encapuzado aparecesse de novo. A cada barulho mais forte, fosse o vento balançando uma folha ou algum animal noturno, os dois se sobressaltavam. Já passava de meia-noite quando Vera, preparando café, notou um papel amassado no chão perto da entrada. "Gente, isso estava aqui antes?" perguntou perplexa. O bilhete dizia, em letras maiúsculas e um tanto borradas: "Pare ou vai se arrepender." Caio sentiu o rosto queimar de raiva. Aquilo confirmava que os sequestradores estavam por perto e queriam intimidá-lo. Ele mostrou o bilhete a Lucas e Vera, que ficaram sem palavras. A ameaça era real. "Estão nos vigiando", Lucas constatou, comprimindo os lábios. "Vamos ver se Murilo leva isso mais a sério", Caio respondeu. Mesmo assim, lá no fundo, uma parte dele percebia que a polícia, por mais que pudesse ajudar, talvez não chegasse a tempo de salvar Trovão se a situação piorasse. Precisava manter a pressão, encontrar alguma pista decisiva, e tinha de ser rápido. Estavam prestes a se recolher quando o celular de Caio tocou. Ele pegou o aparelho, surpreso por receber uma ligação àquela hora. Atendeu com a voz trêmula, já antevendo algo ruim. Do outro lado, uma voz metálica, distorcida por algum aparelho, soou incisiva. "Vocês não aprendem, não é? Pare agora com essa busca pelo cavalo." "Quem é você? Onde está Trovão?" Caio perguntou, o coração disparado, mas tentando manter a calma. Houve uma pausa, um ruído estranho, como se o interlocutor estivesse mudando de ambiente. Então, a voz retomou. "Se insistir, vai se arrepender. Eu já disse, parem." "O que fizeram com ele?" Caio continuou incapaz de segurar a raiva. A única resposta foi um riso abafado. Em seguida, a ligação ficou muda. Caio baixou o celular, pasmo. O silêncio que tomou conta da sala foi ainda mais assustador. Lucas e Vera esperavam algum comentário, mas Caio apenas respirou fundo, tomando coragem para explicar o que ouvira. Antes mesmo que ele pudesse dizer qualquer coisa, o celular voltou a tocar, desta vez sem número identificado. Caio atendeu num impulso, mas não disse nada. A mesma voz rouca ecoou, carregada de deboche. "Vou dizer só uma vez, vocês não têm ideia de com quem estão se metendo." O fio da paciência se partiu naquele instante. Caio tentou responder, mas as palavras não saíram. Sentia um nó na garganta, a mistura de medo e fúria que o deixava sem ação. Com um movimento brusco, desligou a chamada, o coração saltando no peito. Nesse exato momento, um feixe de luz se projetou pelas frestas da porta. Ele correu até a janela e viu faróis iluminando a área externa do estábulo. Parecia que alguém estava ali, talvez o mesmo sujeito encapuzado de antes, ou outro cúmplice. Era impossível dizer, mas a presença era clara, ameaçadora. O medo se tornou ainda mais concreto, mas Caio se forçou a manter o controle. Precisava pensar rápido sobre os próximos passos. Seja lá quem fosse, estavam observando cada movimento dele, fazendo ameaças, deixando recados. Não recuaria. Se pretendiam assombrá-lo, não saberiam com quem estavam lidando. Ele se sentia acuado, mas ao mesmo tempo cheio de uma coragem que nascia do amor que sentia por Trovão. Ninguém levaria o cavalo impunemente. Enquanto tentava organizar as ideias, o celular ainda tremia em sua mão. Lucas e Vera se aproximaram, assustados e também prontos para reagir. Não adiantava se render ao pânico. Eles precisavam agir. E, se a polícia não fosse suficiente, teriam de tomar suas próprias iniciativas para descobrir o paradeiro de Trovão. Só restava saber até onde iriam esses criminosos para impedir que o cavalo fosse recuperado. A voz do outro lado rosna. "Você não faz ideia de com quem está se metendo." Caio desliga, com o coração disparado, quando faróis surgem do lado de fora do estábulo. A claridade tímida do dia invadia o estábulo quando Caio finalmente largou o celular. Ele observou os faróis sumindo na estrada, deixando apenas o rastro de poeira no ar. Sentia-se inquieto, mas decidiu não se arriscar a perseguir o veículo naquela hora. Sua prioridade continuava sendo encontrar Trovão, e o que quer que ele fizesse a partir de agora, precisaria ser bem planejado. Além disso, seus amigos estavam ao lado, também abalados, porém prontos para o que fosse necessário. Na manhã seguinte, após uma noite mal dormida,
Caio se dirigiu novamente à delegacia para falar com Murilo. O detetive se mostrava um pouco mais preocupado desde a ligação ameaçadora. Conversou com Caio por uns bons minutos, fez anotações, mas ainda aparentava não ter evidências suficientes para uma ação decisiva. Se houver alguma pista concreta de quem são esses caras, poderemos agir com mais força, Murilo explicou, tentando se mostrar empático. Mas, por enquanto, não tenho muito além de boatos. Caio engoliu a frustração. Estava cansado de boatos e queria pistas reais para chegar ao paradeiro de Trovão. Ficou observando o detetive ajeitar alguns papéis, enquanto sua mente pulsava em alerta, imaginando o que mais poderia fazer. Assim que deixou a delegacia, encontrou Lucas o esperando no carro. Os dois partiram em silêncio por alguns minutos. Então Lucas mencionou que havia boatos sobre um apostador poderoso envolvido em manipulação de corridas e pagamentos para prejudicar adversários. Caio lembrava de já ter ouvido falar desse tipo de gente, mas nunca tinha dado muita atenção, pois achava improvável que chegassem a extremos como sequestro. Agora começava a considerar essa hipótese com outros olhos. Será que esse tal apostador está por trás do sumiço do Trovão? Lucas perguntou, a voz carregada de suspeita. É bem possível, principalmente se tem tanto dinheiro envolvido. Caio respondeu apertando o volante, concentrado. Voltando ao estábulo, encontraram Vera examinando alguns materiais de tratamento animal. Ela reconheceu de imediato a tensão no rosto de Caio. Explicou que, na noite anterior, um tratador mais velho comentara ter visto homens estranhos rondando as cocheiras há algumas semanas, fazendo perguntas sobre quais cavalos participariam do Nacional e se algum deles seria difícil de vencer. Ninguém deu importância na época, mas agora soava como um alerta gritante. Enquanto conversavam perto do pátio, Caio pediu licença para dar uma volta pelos fundos, onde costumava levar Trovão para treinar. Queria espairecer, pensar no próximo passo. Notou que algo não estava certo. A cerca próxima ao pasto parecia ter sido pisada e havia um pedaço dela solto, como se alguém tivesse a empurrado para passar. Ao se aproximar para ver melhor, sentiu um vulto atrás de si. Virou-se bruscamente e encarou um homem alto, musculoso, roupas escuras e um olhar intimidador. Não devia estar fuçando por aqui, garoto. A voz soou baixa, porém cheia de ameaça. E você? Quem é? Caio retrucou, surpreso, tentando manter a calma. O homem não respondeu. Em vez disso, franziu a testa e avançou um passo, posicionando o corpo de modo ameaçador. Caio não recuou, embora o coração estivesse disparado. Trovão valia todo e qualquer risco. Mesmo sem conhecer o homem, percebeu naqueles olhos um recado claro. Saia do caminho. Provavelmente era um capanga enviado pelos mesmos criminosos que tinham ligado na noite anterior. Tá encrencando com a gente, hein? Quer acabar se machucando à toa? O homem sussurrou, aproximando o rosto de Caio. Devolvam meu cavalo. Caio afirmou, sem desviar o olhar. E me deixem em paz. O homem soltou uma risada seca. Seu cavalo já era. Você não tem noção de quanta grana tá em jogo. Some daqui antes que seja tarde. Mesmo com o medo correndo nas veias, Caio não se conteve. Respondeu que jamais desistiria de procurar Trovão. A resposta veio na forma de um empurrão violento que o desequilibrou. Ele tropeçou e sentiu uma pontada de dor no ombro ao cair contra a madeira da cerca. Por um instante, ficou zonzo, tentando recobrar o fôlego. O homem deu mais um passo, pronto para castigá-lo novamente. Foi então que ouviu-se a voz de Vera, que chegava correndo. Larga ele! Ela gritou ao mesmo tempo em que Lucas aparecia logo atrás, segurando um pedaço de pau. Diante de mais testemunhas, o capanga recuou, ajeitou a jaqueta com ar de desprezo e lançou um último aviso. Vão se arrepender de continuar bisbilhotando. Diga ao Caio que parem. Dito isso, virou-se e saiu em passos firmes, sumindo atrás de uma curva do muro. Respirando com dificuldade, Caio se apoiou em Lucas para se levantar. O ombro latejava, mas a dor maior era a raiva. Você tá bem? Vera perguntou, preocupada, enquanto avaliava o hematoma que começava a se formar. Vou ficar, Caio disse, tentando aparentar calma. Mas deu para ver que esses caras não estão brincando. A confusão atraiu a atenção de outros funcionários do estábulo, que começaram a se aproximar cautelosamente. Alguns, ao perceber o que tinha acontecido, se afastaram com medo de também serem atacados. Outros demonstravam simpatia e queriam ajudar, mas havia uma tensão evidente no ar.
Era como se um alerta de perigo pairasse sobre todo o lugar. Pouco tempo depois, o treinador de Caio surgiu, alarmado ao ver o rapaz machucado. A primeira reação foi bronca. Eu avisei para ir com calma. Olha a confusão em que se meteu. Nossos patrocinadores estão em pânico. Se começarem a achar que tem gente envolvida em esquema criminoso, vão retirar todo o apoio. Caio respirou fundo. Estava cansado de tantos problemas ao mesmo tempo. Por mais que entendesse o lado do treinador, nada era mais importante que recuperar Trovão. Eu não vou parar, afirmou firme. Podem tirar todo o dinheiro que quiserem, mas eu vou até o fim. Mais tarde, enquanto cuidava do ombro dolorido, Caio conversou em voz baixa com Lucas e Vera. Contou que a cada dia se sentia mais certo de que havia alguém próximo repassando informações aos bandidos. O ataque tão perto do estábulo indicava que eles sabiam exatamente onde Caio estaria. Precisavam ficar atentos a quem entrava e saía do local. No fim da tarde, o rumor de que Caio estaria envolvido num escândalo para manipular as apostas começou a se espalhar. Alguns colegas de profissão se perguntavam se ele próprio não teria escondido Trovão para lucrar de alguma maneira. Era uma acusação absurda, mas que ganhava vida por conta das fofocas. Caio percebeu olhares desconfiados de funcionários que antes eram amigáveis. Sentiu-se traído e sozinho. Para piorar, um dos auxiliares de longa data andava agindo de forma estranha, segundo relatos de outros funcionários. Caio decidiu prestar atenção nessa pessoa em especial, embora não quisesse acreditar que alguém que trabalhava no estábulo com ele poderia estar envolvido no sequestro. Ao passar pela área de armazenamento de rações, ouviu sussurros e parou atrás de uma pilha de sacos de milho. Reconheceu a voz do auxiliar conversando com outro homem, mas não conseguiu enxergar quem era. As frases que captou lhe gelaram o sangue. Ele não desiste. Pois é. Vou tentar convencer o garoto de alguma forma. Bastou aquilo para aumentar a desconfiança de Caio. Talvez houvesse mesmo um traidor que reportava os passos dele e de Trovão. Ele se afastou silenciosamente, tentando não ser notado. O dia estava longe de terminar, e parecia que cada hora trazia novos motivos para temer. Ao voltar para o escritório improvisado perto das cocheiras, encontrou Lucas lendo uma mensagem no celular. O amigo o encarou com um brilho de urgência nos olhos. Um conhecido meu que monta em outro clube acabou de ligar. Ele jura ter visto um cavalo que se parecia muito com o Trovão sendo carregado num caminhão de transporte perto de um galpão velho na estrada. Perguntei se tinha certeza, e ele descreveu uma ferradura diferente, meio estilizada, parecida com a que o Trovão usava. Os pelos do braço de Caio se arrepiaram. Aquilo não podia ser coincidência. Temos que checar esse lugar, ele disse, levantando-se de um salto, apesar da dor no ombro. Pode ser a pista que a gente precisa. Lucas concordou, mas também alertou para o perigo de caírem em outra emboscada. Precisariam ser cautelosos. Mesmo com o receio, a vontade de recuperar Trovão era maior. Eles estavam decididos a ir até o fim, custasse o que custasse. O treinador, vendo o semblante obstinado de Caio, não tentou impedir, mas pediu que usassem o bom senso e, se fosse o caso, chamassem a polícia. No cair da noite, o tal amigo de Lucas enviou as coordenadas de uma fazenda abandonada onde supostamente o caminhão com o cavalo teria sido visto. A mensagem chegou como um sopro de esperança. Caio leu e releu as instruções, com os músculos tensos. Alguma coisa dizia que aquilo poderia mudar tudo. Ele apertou o celular na mão, o coração acelerado, sentindo que estava prestes a dar um passo definitivo. Não havia volta. Partiria imediatamente para aquele destino, nem que fosse sozinho. O motor do carro roncava baixinho enquanto Caio e Lucas seguiam pela estrada deserta. Era bem cedo, e o céu ainda exibia nuvens cinzentas que prometiam uma chuva leve. As coordenadas enviadas pelo amigo de Lucas apontavam para uma região afastada, onde antigas fazendas haviam sido abandonadas. Caio apertava as mãos contra o volante, sentindo o coração acelerar a cada quilômetro percorrido. Toda a angústia dos últimos dias, ameaças, brigas e a incerteza sobre Trovão agitava seus pensamentos. Depois de alguns quilômetros, encontraram uma porteira de madeira quase caindo aos pedaços. Um letreiro corroído pelas intempéries indicava o nome de uma fazenda que, décadas atrás, deveria ter sido próspera. Lucas conferiu o mapa no celular e confirmou que estavam no lugar certo.
Com cautela, Caio empurrou a porteira com o para-choque do carro, abrindo passagem por entre arbustos secos. Então avançaram vagarosamente, atentos a qualquer sinal de movimento. Ao estacionarem próximo a um grande celeiro caindo aos pedaços, observaram o cenário desolado. O mato alto engolia cercas quebradas. Restos de maquinaria agrícola enferrujada emergiam do solo, e um silêncio pesado dominava a paisagem. Lucas desceu primeiro, os olhos percorrendo cada canto. Caio saiu logo em seguida, respirando fundo. Sentia o ar denso, carregado de poeira e de algo que lembrava ferrugem. Talvez fosse apenas impressão, mas havia uma atmosfera tensa, como se alguém os espreitasse. Vamos lá, Caio disse olhando para Lucas. Se o trovão esteve aqui, precisamos achar qualquer pista dele. Lucas assentiu e pegaram suas lanternas, embora a luz do dia fosse suficiente para a maior parte do local. Ainda assim, os cantos internos do celeiro eram escuros. Caminharam entre madeira apodrecida e fardos de feno espalhados, tentando não fazer muito barulho. Dentro do celeiro, logo notaram um cheiro estranho, como se alguém tivesse deixado comida recente ali. Caio aproximou-se de um canto onde havia palha relativamente limpa, ao contrário do restante. Passou a mão pelo chão e encontrou alguns grãos, possivelmente de ração. Além disso, um saco de aveia estava aberto, metade ainda cheia. Alguém esteve aqui até pouco tempo atrás. Olha só isso, comentou mostrando a Lucas. Pode ter sido usado para alimentar um cavalo. O coração de Caio batia mais depressa. O fato de encontrar comida fresca reforçava a ideia de que Trovão podia ter passado por ali. Ele se lembrou de que o amigo mencionara ter visto um caminhão levando um cavalo parecido com Trovão na direção dessa região. Era um sinal. Continuaram vasculhando o local e a cada passo a madeira rangia sob os pés, fazendo eco na estrutura envelhecida. Um vento tímido agitava as frestas, soprando poeira fina no ar. Caio sentia a adrenalina subir, como se a qualquer instante algo fosse saltar na sua frente. De repente, um barulho metálico soou de algum lugar dos fundos do celeiro. Os dois se entreolharam, prendendo a respiração. Desligaram as lanternas para não chamar atenção e seguiram na ponta dos pés, tentando não emitir sons. O barulho se repetiu, um tilintar seco que lembrava o roçar de uma corrente ou porta enferrujada. Caio espiou por uma fresta entre duas tábuas. Lá dentro, um espaço menor, como um compartimento adicional, parecia ter sido usado recentemente. Um dos cantos exibia cordas penduradas e uma mancha escura no chão, possivelmente urina ou algo deixado por um animal. Amarrado a um pilar, um pedaço de corda grossa com fechos de metal indicava que alguém prendera algum cavalo ali há pouco tempo. A adrenalina de Caio disparou. Olha, Lucas, estão vendo essas marcas no chão? De patas. E essa corda parece ter sido arrancada. Lucas confirmou com um aceno de cabeça, preocupado e animado ao mesmo tempo. Apesar de não haver sinal de trovão ali agora, tudo levava a crer que ele tinha sido mantido naquele exato local. Talvez, mais uma vez, o tivessem transferido para outro cativeiro. O pensamento deixava Caio com um gosto amargo na boca. Estavam sempre um passo atrás. Num canto próximo, avistaram frascos vazios de sedativos, alguns com rótulos borrados, indicativos de medicamentos usados em cavalos. Isso confirmava a pior suspeita. Trovão poderia estar sendo mantido dopado para evitar que reagisse ou tentasse fugir. Caio sentiu uma pontada de raiva e indignação. Quem faria algo tão cruel com um animal tão magnífico? Aquietados, continuaram a ronda pelo lugar. Foi então que perceberam passos apressados do lado de fora do celeiro, acompanhados de vozes abafadas que se aproximavam. Antes que pudessem se esconder, 2 homens encapuzados apareceram na passagem. Um deles, mais alto, segurava algo que reluzia na cintura, possivelmente uma arma. O outro, de ombros largos, trazia um pedaço de cano nas mãos. "Quem são vocês e o que estão fazendo aqui?" O mais alto gritou, a voz ressoando pelo galpão. Caio engoliu em seco. Qualquer movimento em falso poderia pôr a vida deles em risco. "Estamos procurando um cavalo que foi sequestrado. Alguém viu ele por aqui?" Caio respondeu, levantando as mãos para mostrar que não estava armado. O homem de capuz apenas riu. Um som curto e sinistro. "Vocês andam mexendo onde não devem. Aqui não tem cavalo nenhum. Saíam daqui antes que se machuquem."
Lucas deu um passo à frente, também com as mãos erguidas na altura do peito, tentando demonstrar que não pretendia brigar. Mas a simples presença deles era um desafio aos criminosos. O sujeito de ombros largos começou a avançar, balançando o cano como se fosse atacar. Caio e Lucas se entreolharam rapidamente, tomando uma decisão silenciosa. Era hora de correr. Sem aviso, Lucas lançou um saco de feno em direção aos dois homens para distraí-los. Ao mesmo tempo, Caio disparou em direção à porta lateral do galpão. Os encapuzados xingaram e tentaram segui-los, mas Caio e Lucas foram mais rápidos, saltando sobre uma pilha de madeira e chegando até a saída lateral. O sol cinzento do lado de fora quase cegou Caio momentaneamente, mas ele continuou correndo. "Rápido pro carro!" Caio gritou. Lucas o seguiu de perto. Ouviam-se passos pesados e gritos atrás deles. Ao virarem a esquina de uma velha construção, avistaram o próprio carro, estacionado em meio ao matagal. A porta estava destrancada. Mesmo com a adrenalina no limite, conseguiram entrar, e Caio acionou a ignição. No espelho retrovisor, os dois homens surgiam vociferando algo inaudível. Um deles atirou uma pedra que bateu no capô, mas felizmente não quebrou o para-brisa. Com o motor rugindo, o carro arrancou em alta velocidade, levantando poeira e fazendo o pneu chiar sobre a terra seca. Por alguns instantes, Caio temeu que eles pudessem atirar ou ter um veículo para persegui-los. Mas olhando pelo retrovisor, viu apenas os dois capangas observando de longe, cada vez mais distantes, até desaparecerem por trás do celeiro. As mãos de Caio tremiam ao volante, enquanto Lucas tentava recobrar o fôlego. Haviam escapado por pouco. Era quase inacreditável o quão próximos estavam de achar trovão. As marcas de corda, os sedativos, o feno e a ração recém-aberta deixavam claro que o cavalo estava ali recentemente. Ainda assim, o sucesso parcial daquela missão reforçava o pavor que a quadrilha causava. Eles eram perigosos, estavam armados e claramente prontos para qualquer violência. Dirigindo de volta, Caio e Lucas fizeram contato por telefone com Vera e, em seguida, com Murilo, o detetive. Desta vez, Murilo os ouviu sem hesitar. Ficou preocupado ao saber do confronto e prometeu intensificar a vigilância na região. No entanto, Caio conhecia o sistema. Sem flagrante, sem provas mais sólidas, seria difícil a polícia fazer uma batida ampla. Mesmo assim, encaminharia uma equipe para verificar o local. Enquanto Caio dirigia, Lucas mexia no celular, tentando manter as mãos firmes para discar. De súbito, a tela se iluminou com uma nova mensagem de texto, vinda de um número desconhecido. Ele avisou Caio, que parou o carro no acostamento para ler. A mensagem dizia: "Fiquem longe da próxima pista ou nunca mais verão o seu cavalo." Ao terminar de ler, Caio sentiu o peito apertar. Esse era um aviso claro, direto e cruel. Era a prova de que os criminosos sabiam de todos os seus passos e não hesitariam em ir mais longe se ele insistisse. Mas Caio não podia se dar ao luxo de recuar. O desejo de salvar Trovão falava mais alto do que qualquer ameaça. Ele respirou fundo, recomeçou a dirigir e, em seu íntimo, concluiu que esse recado não mudaria sua determinação. Precisava apenas tomar cuidado e se manter um passo à frente. Ainda que custasse a própria segurança, não deixaria Trovão nas mãos daqueles que tentavam lucrar às custas do cavalo, ou mesmo descartá-lo caso se tornasse inútil. No volante, sentindo o pulso acelerar de indignação, Caio se perguntava quais seriam os próximos movimentos daqueles homens. Sabia que eles deviam estar ligados a alguém poderoso, alguém que não queria Trovão no campeonato. Mas, por mais sombria que fosse a ameaça, a convicção de Caio só crescia. Era uma batalha que ele enfrentaria até o fim. Depois de alguns minutos de silêncio tenso, ele ligou o rádio para ouvir as notícias, mais por hábito do que por real interesse. Precisava clarear as ideias, planejar o próximo passo e pensar na segurança de todos ao seu redor. As palavras ecoaram na mente dele, repetindo o alerta: "Fiquem longe da próxima pista ou nunca mais verão o seu cavalo." A chuva fina batia no telhado do estábulo enquanto Caio folheava jornais amarrotados, largados sobre a mesa da pequena sala de escritório. A manchete em letras garrafais o atingia como um soco. Desaparecimento misterioso do cavalo favorito. O proprietário está envolvido. A foto dele, cercado pelos policiais,
Ilustrava a matéria sensacionalista que sugeria que tudo não passava de uma armação, insinuando que Caio planejara o sequestro para manipular as apostas. Aquilo era um absurdo, mas o estrago já estava feito. No mesmo dia, mais cedo, acontecera uma espécie de coletiva de imprensa improvisada em frente ao hipódromo. Alguns repórteres insistiam em questionar Caio sobre o paradeiro de Trovão. Um homem de terno, supostamente assessor do comitê organizador, conduzira as perguntas de maneira agressiva, pressionando Caio a se explicar. Ao seu lado, o treinador tentava amenizar a situação, embora estivesse visivelmente tenso. Ele temia que os patrocinadores se assustassem com os rumores. Afinal, qualquer suspeita de escândalo envolvendo doping ou golpe podia afastar investimentos. O senhor alega que seu cavalo foi roubado, mas não há registros de testemunhas confiáveis. Como explica isso? Disparou um dos jornalistas. Já falei. Houve um arrombamento e o sumiço foi comprovado pela polícia. Eu jamais inventaria algo assim. Caio tentava manter a calma. A multidão de câmeras e celulares apontados para seu rosto quase o cegava. Ele era bombardeado por perguntas tendenciosas, como se todo mundo quisesse uma declaração polêmica. E quanto aos boatos de que você planejou isso para garantir maiores ganhos em apostas ilegais? Outro repórter gritou, sem rodeios. Isso é mentira. Não ganho nada com esse sofrimento todo. Só quero meu cavalo de volta. O desconforto era geral. O treinador olhava de um lado a outro, nervoso. Caio, por sua vez, sentia o sangue ferver. Trovão era sua vida, sua chance de competir no campeonato nacional. Por que alguém acreditaria que ele mesmo planejou tudo? Mesmo assim, apenas se repetia. Mantenha a calma, mantenha a calma. Precisava agir com a cabeça fria se quisesse recuperar Trovão a tempo. Mais tarde, a chuva começou a cair, afastando os repórteres. Caio aproveitou para retornar ao estábulo. Entrou sem dizer palavra, com passos firmes, deixando para trás o burburinho de acusações. Sentia-se sozinho e frustrado, mas ainda determinado. Ao chegar lá, encontrou Vera examinando um dos cavalos mais velhos, fazendo um curativo simples. Ela ergueu os olhos, notando o desalento estampado no rosto dele. "E aí, como foi lá?" perguntou, já pressentindo a resposta. "Um desastre." Caio largou a bolsa no chão e se sentou num banquinho improvisado. "Os caras querem me pintar como mentiroso, manipulador. A gente sabe que não é verdade." Ela limpou as mãos e tentou oferecer alguma consolação. Mas a imprensa vive de escândalos. E sem Trovão para competir, tudo vira especulação. Enquanto falavam, Lucas apareceu, trazendo o celular na mão, com um olhar preocupado. Tinha acabado de receber uma mensagem sobre possíveis transações financeiras estranhas envolvendo um grande patrocinador de corridas. Seria esse o mesmo patrocinador que Murilo comentara? Aquele sob escrutínio policial por suspeitas de manipular resultados? Murilo me mandou um recado. Parece que esse patrocinador, de nome influente, está sendo investigado por transações ligadas a um esquema de apostas ilegais. Lucas explicava, lendo anotações apressadas na tela. Só que nada é oficial ainda. Caio bufou. Aquilo confirmava suas suspeitas. Existia, de fato, uma rede organizada. Se Trovão estava nos planos deles, era porque apostavam alto em outro cavalo para ganhar, e não queriam surpresas. "E eu ainda sou acusado de estar metido nisso tudo?" murmurou, a voz embargada de raiva. Com o clima cada vez mais pesado, parte dos funcionários do estábulo começou a se afastar de Caio. Ele percebia olhares desconfiados, gente que cochichava pelos cantos. Alguns tinham medo de se envolver em qualquer coisa que pudesse prejudicá-los. Outros talvez começassem a acreditar nas manchetes sensacionalistas. Esse isolamento doía, mas Caio já não se espantava. Era difícil para eles escolher entre apoiar um companheiro de trabalho ou salvar a própria pele, principalmente quando havia criminosos e dinheiro em jogo. Enquanto isso, o treinador parecia à beira de um colapso. Ele tentava proteger a própria reputação e a do estabelecimento. Patrocinadores ligavam sem parar, buscando respostas para o desaparecimento de Trovão e para os rumores que circulavam. Alguns já cogitavam retirar apoio financeiro ou encerrar contratos. Em um momento de desabafo, o treinador chamou Caio a seu escritório, uma sala estreita com paredes descascadas e um pôster antigo de corridas. "Olha, eu nunca duvidei da sua honestidade,
Mas isso tá ficando insustentável, lamentou com a testa franzida. Os patrocinadores estão exigindo uma solução imediata ou a rescisão do contrato. Eu entendo, Caio respondeu cabisbaixo. Mas não vou desistir. Tenho a obrigação de provar que não tô mentindo. Só espero que consiga logo. O treinador retrucou cansado. Porque, se isso continuar assim, minha carreira também acaba. As horas corriam depressa, o campeonato se aproximava e a incerteza aumentava. Caio tentava recolher qualquer dado que pudesse ligar diretamente o patrocinador suspeito ao sequestro. Mas as provas não apareciam facilmente. Ele queria rastrear transações, descobrir quem era esse magnata envolvido e como a rede de apostas funcionava. Estava convencido de que, se desvendasse essa teia, chegaria até Trovão. Na manhã seguinte, um escândalo ainda maior veio à tona. Alguém divulgara para a imprensa a informação de que Caio recebera dinheiro de seguro pela perda de Trovão. A notícia, embora verdadeira, era muito mal apresentada. Ele tinha sim uma apólice para casos de roubo, mas nem chegara a receber valor nenhum ainda, pois a investigação não estava concluída. Só que, para quem lia as manchetes, parecia que Caio embolsara uma fortuna ao fazer Trovão desaparecer. As redes sociais ferviam de comentários maldosos, e Caio começou a receber mensagens anônimas o acusando de fraude. Alguns colegas, no meio das corridas, se afastavam ou demonstravam aberta hostilidade, como se tivessem sido traídos. Diante disso, Caio precisava manter a cabeça no lugar. Repetia para si mesmo que não podia ceder. Lucas e Vera permaneceram fiéis ao seu lado. Apoiaram-no em cada passo, ajudando-o a filtrar o que era boato e o que poderia conter pistas reais. Conversavam com pessoas do meio, juntavam nomes suspeitos, procuravam descobrir se havia algum elo que apontasse para o local onde Trovão estaria preso. E, sobretudo, tentavam proteger Caio de mais difamações. Foi num desses dias tensos que a polícia recebeu um telefonema anônimo relatando movimentações de alto valor nas contas de um sócio do hipódromo. Murilo, então, comunicou a Caio que esse sócio estava sendo observado. Aquilo trouxe um pouco de alívio. Pelo menos não era só Caio que andava na mira das autoridades. Havia uma luz que brilhava no fim do túnel. Caso conseguissem vincular esse sócio aos sequestradores, seria um passo decisivo. Mesmo assim, não havia avanço imediato no resgate de Trovão. E enquanto os dias passavam, a sombra do campeonato ficava mais próxima. Sem o cavalo, Caio não teria como competir, e isso era tudo o que os criminosos queriam. No fim de uma tarde chuvosa, Caio saiu do escritório e foi até a área do celeiro. Precisava pegar alguns pertences que guardara ali, lembranças de Trovão, como uma foto emoldurada que mantinha pendurada na parede. Queria ver aquele retrato na esperança de renovar as forças. O pátio estava praticamente vazio, pois a maioria dos funcionários já tinha ido embora. Só se via um ou outro tratador recolhendo baldes e vassouras. Caio se aproximou de seu antigo box, onde antes ficava Trovão, e parou. Olhou para o espaço vazio, sentindo uma pontada no peito. Ergueu a mão, tocando a madeira que um dia abrigou seu companheiro. De repente, ouviu passos atrás de si e virou-se. Atento. Um estranho encostou no batente da porta do celeiro, meio escondido nas sombras. Quando o sujeito ergueu a cabeça, Caio sentiu o estômago revirar. Conhecia aquele rosto, ainda que estivesse parcialmente oculto por um chapéu. Era o mesmo homem que o encarara no estábulo dias atrás, tentando intimidá-lo. Mas o choque maior veio ao perceber algo mais inquietante. O sujeito tinha o mesmo perfil do homem com quem um funcionário do próprio estábulo fora visto cochichando em segredo. O homem franziu o senho, lançando um olhar de alerta, como se quisesse sugerir que falaria algo, mas ao mesmo tempo preferisse se esconder. Caio deu um passo à frente, mas o estranho recuou, indo na direção contrária. Antes de desaparecer, deixou escapar um sorriso irônico, como se dissesse que ainda estava no controle. De repente, tudo fez sentido na mente de Caio. Havia uma ligação entre aquele capanga e alguém lá de dentro. Sem ninguém para testemunhar, Caio sentiu as pernas tremerem. O que mais o assustava não era a presença do desconhecido, mas perceber que, para ele ter acesso livre ao celeiro, alguém próximo estava ajudando. Uma onda de desconfiança percorreu seu corpo. Então, ao se mover instintivamente para segui-lo, Caio escorou na porta do celeiro,
tentando controlar a respiração. Um turbilhão de pensamentos surgiu. Quem seria o traidor? Por que faria isso? Dinheiro? Medo? O quanto esse grupo já sabia dos passos de Caio. Ele tentava clarear a mente, mas só havia confusão. A chuva pingava no telhado, ecoando num ritmo lento e pesado. Tudo o que Caio queria era correr atrás do sujeito, agarrá-lo pelos ombros e exigir respostas. Mas havia mais perigo que coragem naquele cenário. Qualquer movimento impensado poderia pôr tudo a perder ou levá-lo direto a uma armadilha. Ele apenas fechou os olhos por um instante, buscando fôlego, e ao abri-los, viu que o homem tinha sumido como uma sombra, deixando atrás de si apenas a certeza de que Caio não poderia mais confiar em ninguém. Em silêncio, Caio tentou segurar a raiva e o desalento. O vento soprou, levantando um pouco do pó que cobria o piso de cimento, trazendo a sensação de que algo se partira de vez. Foi quando ele percebeu que apertava com força a madeira do batente do celeiro, quase a ponto de machucar a própria mão. Precisava se manter firme, pois acabara de descobrir um fato crucial. Havia um traidor entre os seus. Alguém que trabalhava no lugar ou tinha acesso livre ali e que auxiliava os sequestradores. A partir de agora, tudo ficava ainda mais perigoso, mas também mais claro. Para encontrar Trovão, teria de encarar esse inimigo oculto. Então, veio o lampejo que o fez se virar para os fundos do galpão, os olhos carregados de determinação. Aquela nova descoberta poderia ser a brecha que ele tanto procurava. Ao desmascarar o traidor, talvez conseguisse chegar ao grupo criminoso. Porém, por ora, o cansaço e o choque falavam mais alto. Caio se manteve parado, apoiado contra a porta, respirando rápido, a cabeça cheia de perguntas que ninguém podia responder. Lá fora, a chuva ritmada mergulhava tudo numa estranha melancolia. E foi naquele instante que as palavras finais passaram por sua mente como uma flecha. Se alguém próximo está ajudando os sequestradores, ninguém está a salvo. Caio reconhece o estranho como o mesmo homem que o ameaçou no estábulo dias atrás. Ele agarra a porta do celeiro, percebendo que alguém próximo está ajudando os sequestradores. Caio acordou antes do amanhecer, lembrando do rosto sombrio do homem que vira no celeiro na noite anterior. Não conseguia tirar da cabeça a ideia de que alguém de dentro, alguém conhecido, estava facilitando a ação dos criminosos. Ele sentia um nó no estômago só de pensar que um traidor podia ter acesso às informações mais sensíveis sobre seus hábitos e, principalmente, sobre Trovão. Ao chegar ao estábulo, o ambiente parecia tranquilo demais. A neblina pairava sobre o campo, o sol ainda não tinha aquecido o ar. Caio foi direto verificar os arredores do box de Trovão, relembrando o momento em que encontrara o estranho saindo pelas sombras. Precisava saber quem estava envolvido, e para isso, procuraria qualquer mínimo rastro de atividade suspeita. Não demorou muito para ver o assistente de treinador, um homem mais velho que, normalmente, cuidava da agenda de alimentação e exercícios dos cavalos. Ele estava parado junto a uma pilha de feno, mexendo no celular com uma expressão cautelosa. Caio se aproximou fingindo casualidade, mas não conseguiu conter o olhar desconfiado. "Bom dia", disse, mantendo a voz neutra. "Alguma novidade sobre... bem, qualquer coisa?" O assistente se sobressaltou e guardou o celular no bolso, visivelmente nervoso. "Nenhuma. Tá tudo normal." E virou-se antes que Caio pudesse dizer mais. A lembrança da noite anterior pesava na mente de Caio. Ele havia visto esse mesmo homem, ou alguém muito parecido, entregando um pacote a um estranho de capuz próximo às cocheiras há poucos dias. Mas sem provas, era apenas sua palavra contra a dele. Ainda assim, Caio não se daria por vencido. No final daquela manhã, conseguiu abordar o assistente mais diretamente. Interceptou-o atrás do estábulo, onde o homem recolhia alguns utensílios de limpeza. "Você anda meio diferente. Posso saber o que está acontecendo?" Caio perguntou, sem rodeios. O assistente desviou o olhar e, de repente, explodiu em negação. "Eu? Diferente por quê? Não tenho nada a ver com seus problemas." "Tem certeza?" Caio continuou, a voz séria. "Tô achando que você sabe mais do que diz. Vi você entregando algo para alguém." "Tá maluco?" Ele elevou o tom, a voz desafinando um pouco. "Cuido dos cavalos. Não tenho tempo para mexer em confusão."
Sem querer prolongar aquele embate, o homem largou o que estava fazendo e saiu pisando duro. Caio ficou ali, respirando fundo para controlar a frustração. Ainda não era hora de escancarar as suspeitas na frente de todo mundo. Precisava de provas, algo que ligasse o assistente diretamente aos bandidos. Depois do almoço, Caio decidiu vasculhar registros na sala do escritório do treinador. Entrou discretamente, pois o treinador andava preocupado com patrocínios e afastava-se frequentemente para resolver pendências. Entre planilhas, anotações sobre ração e horários de exercícios, Caio buscava qualquer irregularidade relacionada à agenda de Trovão nos dias anteriores ao sequestro. A certa altura, encontrou anotações estranhas. Horários que não batiam com a rotina usual, alterações de última hora nos exercícios do cavalo e, mais curioso, assinaturas diferentes ou abreviadas nas folhas de controle. Folheando mais papéis, deparou-se com menções de treino noturno em data próxima ao sumiço de Trovão, algo que nunca havia acontecido. E o responsável por registrar essa informação era justamente o assistente de treinador. Caio se lembrou que Trovão jamais fora treinado à noite sem sua presença ou autorização, então aquilo não fazia sentido. Pressentindo estar no rumo certo, ele copiou esses dados em algumas folhas soltas e guardou no bolso. Planejava confrontar o assistente em outro momento ou, quem sabe, mostrar a Murilo, o detetive. Precisava seguir com cautela, pois a qualquer vacilo, o traidor poderia sumir ou piorar as coisas com os sequestradores. No fim da tarde, Lucas apareceu. Caio lhe contou sobre os registros suspeitos. Lucas concordou que aquilo era preocupante. É uma prova de que alguém mudou a rotina de Trovão de propósito, talvez para facilitar o sequestro. Ele disse olhando as anotações. Vamos ficar de olho nesse assistente. Caio assentiu, alimentando um plano que se consolidava aos poucos. Vigiar o homem até descobrir para quem ele passava informações. A oportunidade surgiu naquela mesma noite. Caio e Lucas fingiram ir embora do estábulo, mas retornaram depois, sob a escuridão, estacionando o carro numa área lateral, sem serem notados. Esconderam-se atrás de barris velhos e viram o assistente sair, em passos apressados, rumo ao portão de serviços. Ele seguiu a pé por uma estrada secundária e, logo em seguida, tomou carona em um carro pequeno, escuro, cujo motorista mantinha os faróis baixos. Caio e Lucas se entreolharam, trocando olhares de decisão. Subiram no carro e começaram a seguir, mantendo distância razoável. A estrada era mal iluminada, mas eles se guiavam pelas lanternas traseiras do veículo à frente. Em quase meia hora, chegaram a uma zona industrial abandonada, com galpões e armazéns de paredes gastas e telhados amassados. Lá, estacionaram numa rua paralela, de onde podiam espiar o carro do assistente. Ele desceu, conversou com o motorista brevemente e entrou num galpão parcialmente iluminado. Caio e Lucas saíram do carro sem acender lanternas, movimentando-se com extremo cuidado para não serem vistos. Conseguiram se aproximar de uma porta lateral entreaberta, através da qual vinham vozes abafadas. Dentro do galpão, as luzes eram fracas, mas Caio notou ao menos 5 ou 6 pessoas reunidas em volta de uma mesa improvisada. O cheiro era uma mistura de ração, suor e metal velho. Em estantes enferrujadas, viam-se caixas de produtos veterinários, frascos de medicamentos e algo que lembrava seringas descartadas. Aquilo chamou a atenção de Lucas, que gesticulou discretamente para Caio. "Cuidado!" Eles se abaixaram atrás de um engradado, ficando próximos o suficiente para ouvir os murmúrios. Um sujeito alto, com cara de poucos amigos, falava num tom firme. "Precisamos manter o cavalo sedado até o dia da corrida. Não podemos arriscar que ele reapareça e estrague nossa aposta." "E se o dono descobrir onde ele está?" perguntou uma voz feminina. "Não vai descobrir, a gente tem alguém dentro do estábulo que fornece tudo." Nesse momento, Caio viu o assistente de treinador abaixar a cabeça e confirmar. Ele sabe os horários, os rastros, e avisa quando o garoto tenta alguma coisa. O coração de Caio disparou. Era a confirmação do que suspeitara. Os criminosos contavam com a ajuda de alguém infiltrado para enganar a todos e manter Trovão desaparecido. Mais ainda, eles estavam usando sedativos no cavalo, possivelmente pondo em risco sua saúde. Enquanto tentava absorver tudo, outro homem de bigode ralo e olhar calculista falou: "O importante é garantir que não haja pista para a polícia. Temos que transferir o cavalo para outro lugar em breve."
Não quero ninguém rondando onde ele tá. Essa reta final de campeonato é decisiva. Caio sentiu uma raiva profunda misturada a um medo paralisante. Respirou fundo, tentando pensar com clareza. Precisava de provas. Lucas, ao seu lado, retirou o celular devagar e tirou algumas fotos tremidas, mas suficientes para mostrar as pessoas no galpão e os frascos de sedativos. Esperavam que, com isso, pudessem fornecer algo concreto ao detetive Murilo. A conversa continuou por alguns minutos. Os criminosos falavam em valores altos, mencionando nomes de possíveis apostadores interessados na queda de Trovão. Caio compreendia que era um esquema grande e que seu cavalo era apenas uma peça num jogo milionário. Em dado momento, um capanga notou um movimento na lateral do galpão. Ele ergueu a voz desconfiado e caminhou em direção à porta onde Caio e Lucas se escondiam. Os dois se encolheram atrás de uma pilha de caixas. Conseguiram ouvir passos pesados, cada vez mais próximos. Um feixe de luz de uma lanterna passou rente ao local em que estavam agachados, iluminando o chão poeirento. Por um triz não foram descobertos. O capanga, depois de alguns segundos de procura, deu de ombros e voltou ao interior do galpão, reclamando que provavelmente era o vento. Ainda assustados, Caio e Lucas esperaram até ver o homem se afastar e então começaram a recuar em silêncio. Precisavam sair dali rápido. Teriam provas o suficiente para convencer Murilo de que o assistente era um informante, de que havia um grupo envolvido no sequestro e de que Trovão estava sendo sedado para não competir. Com o coração aos pulos, conseguiram contornar o prédio até encontrar uma saída discreta para a rua. Atravessaram o terreno baldio e chegaram ao carro, aliviados de não terem sido seguidos. Ambos sentaram nos bancos com um suspiro de tensão liberada, as mãos tremendo. Lucas ainda apertava o celular, tomando cuidado para não apagar as fotos. "Não dá para acreditar que alguém que a gente confiava fez isso?" murmurou Caio, encarando o volante com a testa franzida. "Eu sei", respondeu Lucas, também abalado. "Mas agora temos algo. A gente vai entregar para o Murilo? E quem sabe vamos chegar perto de onde Trovão tá." Eles dirigiram de volta devagar, ainda olhando pelo retrovisor a todo instante. Qualquer farol desconhecido no escuro parecia ser uma ameaça. A adrenalina foi diminuindo, dando lugar a uma tristeza e indignação profundas. Caio passava a mão no rosto, tentando se acalmar. "O assistente sempre esteve ali com a gente", disse, com a voz pesada. "Viu quando Trovão ainda era potro, ajudou nos primeiros treinos e agora está ajudando esses bandidos a machucar o cavalo. Como ele pode fazer isso? Talvez seja só ganância ou medo." Lucas deu de ombros, também sem resposta satisfatória. Chegaram ao estábulo pouco antes do amanhecer. Preferiram não dormir. Lucas foi preparar alguma coisa para comer, mas a ansiedade era tanta que Caio mal conseguia pensar em comida. Com as imagens gravadas no celular, tinham uma carta na manga, mas sabiam que isso também colocava um alvo nas costas de ambos. Eles se separaram para tentar tomar banho e descansar um pouco. Quando Caio finalmente parou e olhou o celular, viu que havia uma ligação perdida de um número desconhecido. Tocou de novo no instante em que ele pegava o aparelho. Atendeu, sentindo um aperto no peito. Uma voz sussurrada, quase irreconhecível, surgiu na linha, abafada pelos ruídos de vento e respiração ofegante. Parecia alguém do próprio estábulo, um funcionário, talvez. A mensagem veio como um trovão. "Estão mudando o Trovão de lugar de novo, hoje à noite." Aquilo fez Caio ficar imóvel, sem saber se falava ou se gritava. Simplesmente ouviu o clique seco do outro lado, indicando que a pessoa desligara abruptamente. Caio ainda segurava o celular contra o peito quando o sol começou a surgir no horizonte, tingindo o céu com tons alaranjados. A ligação anônima que recebera momentos antes ecoava em sua cabeça. Alguém avisara que Trovão seria transferido outra vez naquela mesma noite. Era a chance que vinha esperando, mas também sinalizava um perigo enorme. Se os sequestradores mudassem o cavalo de lugar, poderia perdê-lo para sempre. Ele encontrou Lucas do lado de fora, perto do carro, e contou a novidade. Lucas levou a mão à nuca, visivelmente preocupado. "Então é hoje. Você tem certeza de que essa pista é confiável?" perguntou, olhando para o rosto cansado de Caio. "Não tenho escolha", Caio respondeu, passando os dedos pelos cabelos. "É tudo o que tenho agora."
Embora estivesse exausto, Caio sentiu uma dose de adrenalina percorrer seu corpo. Se Trovão fosse mesmo transferido, ele precisava agir rápido. Tudo indicava que faltava apenas uma semana para o campeonato nacional. Sem o cavalo, Caio seria desclassificado, e os criminosos teriam atingido seu objetivo. Antes de qualquer outra coisa, Caio ligou para o detetive Murilo, contando que havia recebido a ligação anônima. Também mencionou as imagens que ele e Lucas tinham conseguido no galpão, onde ficara claro o envolvimento do assistente de treinador com o grupo criminoso. Apesar disso, Murilo manteve um tom cauteloso no telefone. Fotos e relatos ajudam, mas precisamos de algo concreto que garanta uma ação. Não posso invadir lugares sem um mandado ou um sinal preciso de onde está o cavalo. Detetive, eles vão transferir Trovão hoje à noite. Caio insistiu. Não podemos esperar a burocracia. Entendo sua pressa, mas, se agirmos sem provas suficientes, corremos o risco de alertá-los e perder o rastro definitivo. Caio pendurou o telefone com um suspiro de frustração. Precisava manter-se lúcido. Se a polícia não pudesse ajudar imediatamente, teria de descobrir por conta própria onde os criminosos planejavam levar Trovão. Lucas o olhou com ar preocupado. E agora? Vamos procurar mais pistas. A dupla decidiu vasculhar qualquer vestígio que pudesse estar à mostra no estábulo ou na sala do assistente de treinador. Enquanto fingiam ter uma conversa descontraída, esperaram o homem sair para o almoço e então entraram em seu pequeno espaço de trabalho. Reviraram gavetas, pastas e cadernos, tentando não deixar nada fora de lugar. Num bloco de anotações, encontraram referências a um endereço que Caio não reconhecia. Clínica G. Valverde, seguido de um horário. Aquilo chamou a atenção porque a data anotada coincidia com aquela noite. Pode ser onde vão levar o Trovão, Lucas supôs, virando as páginas do caderno. Nunca ouvi falar dessa clínica. Talvez seja clandestina. Caio sentia um calafrio. Faz sentido que usem um local assim para manter Trovão sob sedativos. O tempo corria, e cada minuto perdido parecia uma eternidade. Depois de guardar o bloco no lugar, eles checaram mapas no celular. A tal Clínica G. Valverde não aparecia em pesquisas comuns. Precisariam ir atrás do endereço manualmente. Para isso, Caio preferiu pedir uma segunda opinião. Ligou para um jockey rival que, apesar da concorrência, tinha um passado de colaboração com ele. Se aquela pessoa soubesse algo sobre estabelecimentos ilegais que oferecessem serviços veterinários, poderia indicar algum ponto de partida. Ao final da tarde, o jockey rival deu retorno. Disse que havia rumores de um galpão desativado que, anos atrás, fora uma clínica de reprodução de cavalos. Ficava numa estrada isolada, longe do centro urbano, e boatos recentes sugeriam que gente envolvida com doping o usava para atividades ilícitas. Aquilo correspondia ao endereço anotado no caderno. Sem perder tempo, Caio e Lucas se prepararam para partir no início da noite. Vera, a veterinária amiga de ambos, implorou para ir junto, mas Caio achou que seria muito arriscado. Ele temia colocar mais gente em perigo. A contragosto, Vera concordou em ficar para dar cobertura caso precisassem de ajuda médica ou contactar novamente a polícia. A viagem de carro ocorreu em ritmo tenso, com ambos calados, concentrados na estrada escura. Os faróis cortavam a noite, e a lua, escondida por nuvens densas, deixava tudo ainda mais sombrio. Ao chegarem nas proximidades do local, avistaram uma cerca alta e um portão de ferro fechado. Não havia qualquer placa, apenas um matagal que parecia ter engolido tudo. É aqui, Lucas afirmou, olhando o GPS e conferindo o endereço anotado. Tem certeza de que não quer ligar para Murilo agora? Ele disse que não poderia fazer muito sem provas ou um mandado. Vamos primeiro checar. Caio respondeu, engolindo em seco. Caminharam até o portão. Não viram ninguém de imediato, mas a sensação de estar sendo observados era intensa. Então, ao chegarem a uma guarita improvisada, surgiu um homem de lanterna em punho, exigindo que se identificassem. Caio forçou um sorriso. Soube que aqui há serviços de veterinária para cavalos de competição. Tô precisando de ajuda com um problema. Tá tarde, vão embora. O homem grunhiu desconfiado. Não tem nada de clínica aqui. Caio sabia que não adiantava insistir na desculpa. Fez sinal para Lucas e os dois se afastaram, fingindo recuar. O homem, satisfeito, voltou para dentro da guarita.
Assim que tiveram certeza de que estavam fora de vista, deram a volta, procurando um ponto cego no muro. Encontraram um trecho onde a cerca estava danificada. Com cuidado, passaram por baixo da grade, tomando cuidado com arames farpados. O terreno era grande. Caminharam entre árvores secas e entulhos, chegando até um prédio de paredes descascadas. Havia janelas com vidros quebrados e uma porta lateral, pela qual penetrava uma fraca iluminação. Do lado de dentro, se ouvia um som baixo, uma espécie de zumbido de gerador. Com passos leves, entraram num corredor estreito, iluminado por lâmpadas fluorescentes bruxuleantes. O cheiro forte de produtos químicos agredia as narinas. Em algumas salas viam-se macas antigas, armários revirados e até amostras de frascos médicos vazios. O lugar tinha mesmo sido alguma espécie de clínica veterinária, mas agora parecia abandonado, a não ser pela atividade recente evidenciada por pegadas úmidas e pedaços de ração espalhados. Vamos ver se encontramos trovão em algum desses boxes, Caio sussurrou, recordando a planta aproximada de antigas clínicas veterinárias. Eles seguiram um corredor comprido, de paredes rachadas, até chegar a uma área que lembrava baias. De imediato, a esperança se acendeu no peito de Caio, mas cada box que abria estava vazio ou guardava apenas montes de feno e galões de água. Nada do cavalo. Era como se tivessem acabado de limpar o local. De repente, ouviram vozes alarmadas no outro extremo do corredor, e as luzes piscaram. Provavelmente algum vigia notara a presença de intrusos. O som de passos correndo em sua direção os levou a procurar uma saída de emergência. Com as lanternas apagadas para não serem detectados, Caio e Lucas atravessaram uma porta dupla que dava para uma área externa tomada pelo matagal. Saltaram por sobre entulho e correram, tentando chegar ao muro lateral antes de serem encurralados. A fuga foi desesperadora. Os capangas gritavam, apontando lanternas para todas as direções. Um tiro ecoou na noite, acertando uma placa enferrujada e lançando faíscas. Lucas quase tropeçou em um resto de cerca de metal, mas Caio o ajudou a se equilibrar. Por sorte, encontraram a mesma brecha por onde haviam entrado. Rolando pelo chão, conseguiram sair do perímetro do complexo clandestino. De volta ao carro, ligaram o motor com as mãos trêmulas. Respiravam com dificuldade, suados e sujos de lama. Arrancaram pela estrada escura, deixando para trás a clínica sinistra. O coração de Caio batia como se quisesse sair do peito. Ele não conseguira ver trovão, mas a evidência de atividade suspeita no local reforçava a teoria de que era usado como ponto de passagem. Eles já devem ter levado o trovão para outro lugar, Caio murmurou, golpeando o volante de frustração. Estamos sempre um passo atrás. Na volta, a atmosfera dentro do carro era densa, quase sufocante. Lucas tentava acalmar o amigo, mas também tinha os próprios temores. A cada curva, Caio analisava mentalmente as possibilidades. Poderia ligar novamente para Murilo, mas o detetive precisaria de provas contundentes para agir. E o tempo passava. Quando chegaram perto do estábulo, já passava da meia-noite. O lugar estava vazio, a não ser por um segurança sonolento. Estacionaram e saíram do carro, ainda sob efeito da adrenalina. Caio sentia o mundo girando. Não só perdera a chance de encontrar trovão, como agora os criminosos sabiam que ele estava rondando aquela clínica. Aumentaria a dificuldade, sem dúvida. Talvez devêssemos tentar outra abordagem, Lucas sugeriu, tirando o celular do bolso. Quem sabe divulgar essas fotos para colocar pressão? Não sei, Caio suspirou. Isso poderia fazer eles reagirem de forma mais agressiva. Seguiram em silêncio, cada um preso às próprias reflexões. Caio mal conseguia manter os olhos abertos, mas a mente girava sem parar, revisando cada detalhe, cada possibilidade. O risco era alto, mas não havia desistência em seu coração. Precisava de uma brecha ou de um golpe de sorte para chegar até trovão antes que fosse tarde demais. Então, o celular de Lucas tocou. Era Murilo, a voz ansiosa do outro lado da linha. Recebemos uma nova informação. Pode ser que trovão esteja sendo levado para outra propriedade nas próximas horas. Se vocês tiverem algum endereço, me avisem. Se trovão estiver lá, teremos que agir rápido, antes que eles desapareçam de novo. Caio terminou a ligação com as mãos tremendo. Aquela frase ecoou em sua mente como um ultimato.
Era tudo ou nada. Ou encontravam Trovão agora, ou o perderiam para sempre. Ainda era madrugada quando Caio recebeu a ligação de Murilo. A nova pista indicava que Trovão poderia estar num rancho isolado, não muito longe dali. O detetive soava mais decidido do que nunca, dizendo que, se conseguissem confirmar a presença do cavalo, teriam motivo suficiente para agir. Caio tentava se manter calmo, mas seu coração palpitava só de pensar que poderia finalmente reencontrar Trovão. Ele acordou Lucas e Vera às pressas, relatando tudo. Ambos concordaram em ir juntos, cientes dos riscos. Vera fez questão de participar, pois não aguentava mais ficar de fora, sem ter como ajudar na hora crítica. Se Trovão estivesse mesmo nesse rancho, ele poderia estar dopado, machucado ou assustado. Precisariam dos conhecimentos veterinários dela. Antes de sair, Murilo os instruiu a não fazer nenhuma besteira por conta própria. A polícia também se prepararia, mas precisaria de um sinal de Caio para confirmar que Trovão estava lá. Se fosse tudo verdade, chegariam rápido para dar suporte. No entanto, dada a velocidade com que esses criminosos viviam mudando de lugar, não havia muito tempo a perder. Quando o sol começou a iluminar o céu, Caio, Lucas e Vera já estavam na estrada, seguindo o mapa rabiscado que Murilo mandara. A tensão dentro do carro parecia ocupá-lo por inteiro, a cada quilômetro percorrido. Caio dirigia com as mãos firmes no volante, quase sem piscar. Sabia que aquele momento poderia ser decisivo. Pouco depois, saíram do asfalto e entraram numa via de terra batida, cercada por árvores retorcidas e vegetação alta que tornava a visão adiante difícil. Em alguns trechos, havia porteiras caídas e cercas abandonadas, sinal de que não era uma área muito frequentada. O GPS indicava que faltava pouco para chegarem ao ponto marcado. Essa região é cheia de propriedades antigas. Muita gente comprou fazendas por aqui para criar cavalo de corrida, mas depois desistiram, comentou Vera, tentando amenizar o silêncio. Quem quiser se esconder, encontra um paraíso. Lucas se limitou a assentir, olhando pela janela com o senho franzido. Não gostava nada de imaginar Trovão solto, ou pior, preso e sedado, nesses lugares vazios, sem apoio ou cuidados. Finalmente avistaram uma grande cerca de madeira que contornava o que devia ser o tal rancho. Por entre as ripas quebradas, viam um amplo terreno plano, coberto de capim alto e algumas árvores dispersas. Mais ao fundo, havia construções. Um casarão antigo de 2 andares e um estábulo de madeira, já um tanto deteriorado, mas ainda de pé. Caio encostou o carro numa curva, fora do campo de visão direto. Desceram cautelosamente e se abaixaram atrás de um matagal para observar. De onde estavam, enxergavam uma movimentação discreta próximo ao estábulo, como se houvesse pessoas trabalhando ali. Mas não ouviam vozes altas ou barulhos intensos. "O que acham?" perguntou Caio, mantendo a voz baixa. "A gente tenta entrar agora ou espera a polícia?" Vera olhou para Lucas, que manteve o olhar na direção do estábulo. "Se esperarmos muito, eles podem mudar de lugar outra vez, ou podem perceber a aproximação da polícia e fugir." "Exato", completou Caio. "Vamos verificar se Trovão está mesmo ali. Se confirmarmos, ligamos para o Murilo." Atravessaram a cerca com cuidado para não fazer barulho. O capim alto os ajudava a se manter em certa camuflagem. Fizeram um longo contorno, chegando por trás de um galpão velho que parecia estar cheio de tralhas agrícolas. De lá conseguiram se aproximar de uma lateral do estábulo sem serem notados. Conseguiram ver então 2 homens encostados na porta do estábulo conversando em voz baixa. Um deles trajava roupas escuras e parecia estar armado. O outro fumava um cigarro com o chapéu baixo, mas Caio reconheceu seu perfil. Era o mesmo capanga que já os ameaçara antes. Aquele que parecia sempre surgir como uma sombra. O trio escondeu-se atrás de algumas caixas empilhadas ao ar livre observando. Lá dentro, percebeu-se um relincho abafado. Caio sentiu o coração acelerar no mesmo instante. Poderia ser Trovão. Vera pousou a mão no ombro dele, em sinal de apoio, pois sabia que só aquela lembrança do cavalo o deixava emotivo. "Precisamos de um jeito de distrair esses caras", Lucas sussurrou. "Ou cercá-los", emendou Caio, tirando o celular do bolso. "Vou mandar mensagem para Murilo, dizer que achamos o lugar e precisamos de reforço." Enquanto Caio digitava, Vera espiou mais de perto e percebeu que o homem armado se afastara para atender o celular, sumindo na parte de trás do estábulo. O outro, de chapéu,
seguiu para uma caminhonete estacionada no pátio. Parecia o momento ideal para se aproximarem sem serem vistos. Caio terminou de enviar a mensagem para Murilo, pedindo para a polícia vir rápido. Então, fez sinal para Lucas e Vera o seguirem. O coração deles martelava. Aproximaram-se da lateral do estábulo, onde um portão de madeira estava apenas encostado. O cheiro de feno e suor de animal se intensificava. Por um segundo, tudo pareceu silencioso. "Vou entrar", Caio disse apertando os lábios. "Fiquem de olho." Ele escancarou a porta devagar, e o que viu fez seu peito se apertar. Num box improvisado, reconheceu de imediato o perfil de Trovão. O cavalo estava deitado sobre palha, ofegante, com o olhar cansado, como se estivesse fraco ou ainda sob efeito de sedativos. Havia uma mancha de sangue seca na perna dianteira e uma bandagem suja enrolada. Caio sentiu vontade de correr e abraçar o animal, mas conteve-se ao perceber que não estava sozinho no local. Atrás de outro box, um homem de jaqueta escura aparecia, mexendo em frascos e seringas sobre uma mesa improvisada. Era um tipo mais velho, cabelos grisalhos e expressão dura. Não tinha visto Caio ainda, pois estava concentrado em algo. Talvez preparando mais sedativo ou algum outro produto ilegal. Caio fez sinal para Vera se aproximar. Ela entrou e, num rápido olhar, confirmou o estado do cavalo. Trovão estava abatido, suado, demonstrando medo. Seus olhos se arregalaram ao ver Caio, relinchando baixinho, um som de alívio e desespero ao mesmo tempo. Aquilo tocou profundamente o rapaz, que precisou lutar contra a vontade de gritar. Lucas, que havia ficado na entrada para vigiar, viu quando o homem de chapéu voltou desconfiado. Avisou Caio, que imediatamente sussurrou para Vera: "Leva o Trovão para fora. Eu e Lucas seguramos esses caras até a polícia chegar." Mas mover o cavalo naquele estado não seria simples. Trovão tentava se levantar, mas a perna machucada fraquejava. Vera começou a falar baixinho com ele, acariciando o pescoço do animal, para que se acalmasse. Então, do outro lado do estábulo, o homem de jaqueta percebeu que havia intrusos. Se virou rápido, os olhos faiscando de raiva. "Ei, o que pensam que estão fazendo?" Ele gritou, puxando um revólver da cintura. Caio recuou um passo, o coração na boca. Lucas entrou depressa tentando criar uma distração. Lançou-se contra o homem armado tentando segurá-lo pelo pulso, mas o sujeito foi ágil e se soltou com um empurrão, quase fazendo Lucas cair. No mesmo instante, o capanga de chapéu também reapareceu, puxando Caio pela camisa e o jogando contra uma pilha de feno. Vera gritava para que todos se acalmassem, mas a confusão estava armada. Enquanto Lucas trocava golpes com o homem de jaqueta, Caio rolava no chão tentando se desvencilhar do outro criminoso. Trovão, assustado, relinchava alto, batendo as patas e erguendo poeira. "Ele está tentando fugir com o cavalo!" gritou o sujeito de chapéu, tentando acertar um soco em Caio. "Pega eles!" Mesmo em desvantagem, Caio e Lucas lutavam com a força do desespero. Precisavam proteger Trovão a qualquer custo. No meio da confusão, Vera aproveitou um momento para puxar o cavalo pelas rédeas, guiando-o para fora do box. Trovão mancava, mas se esforçava para acompanhar a veterinária. O sangue agora voltara a escorrer pela bandagem. O homem armado percebeu a fuga do cavalo e se virou para atirar no animal ou na veterinária, mas Lucas, num ato arriscado, se atirou contra ele, desviando o braço que segurava a arma. O disparo acertou o teto, abrindo um buraco na madeira, e os cavacos caíram sobre a palha. A briga continuou, e Lucas mal conseguia respirar direito, sentindo o cheiro forte de suor, sangue e pólvora. Numa fração de segundo, Caio finalmente levou a melhor sobre o capanga de chapéu, atingindo-o com uma joelhada que o desestabilizou. O criminoso cambaleou e Caio correu até Vera, que tentava puxar Trovão para fora do estábulo. No entanto, o cavalo estava muito ferido e sedado, sem conseguir caminhar de forma firme. "Aguenta, campeão, só mais um pouco", Caio sussurrou, olhando nos olhos do cavalo. Eles conseguiram sair para o pátio, onde o sol forte agora queimava a pele, revelando o cenário caótico. Lucas veio logo atrás, cambaleando, com um corte na testa. O homem de jaqueta surgiu, cuspindo insultos, pronto para atirar novamente. Tudo indicava que não lhes restava saída. Estavam prestes a serem encurralados. Foi quando sirenes invadiram o ar, ao longe, anunciando a chegada da polícia.
As viaturas surgiram numa nuvem de poeira pela estrada de terra, cortando o silêncio com luzes vermelhas e azuis piscando. O barulho pareceu desesperar os criminosos, que trocaram olhares antes de se espalhar pelo rancho, alguns tentando fugir, outros tentando se esconder. Murilo e sua equipe saltaram dos carros com armas em punho, ordenando que os suspeitos se rendessem. A cena se desenrolou rápido. Policiais cercaram o estábulo e, após uma breve troca de ameaças, conseguiram deter 2 dos capangas. O homem de chapéu, sangrando pelo lábio, caiu de joelhos quando foi imobilizado. O de jaqueta escura largou a arma no chão. Enquanto isso, Vera tentava estancar o sangramento na perna de Trovão. Ela gritava para Caio manter o cavalo imóvel, pois a lesão podia agravar. Trovão bufava, virando o pescoço de um lado para outro, confuso e assustado. Um policial aproximou-se para ajudar, mas Caio não largava as rédeas, acariciando o animal e sussurrando palavras de conforto. "Vai ficar tudo bem, garoto. Vai ficar tudo bem." Repetia, mesmo sem ter certeza de que aquilo era verdade. E então, no meio do pátio tomado por poeira e tensão, Caio pôde ver claramente o tamanho do ferimento. Um corte profundo na região do boleto da pata dianteira, onde a bandagem velha se desfazia em fios sujos de sangue. Ele sentiu a vista escurecer por um instante, pensando na possibilidade de Trovão nunca mais correr. Lucas, trêmulo, se ajoelhou ao lado do cavalo, enquanto Vera fazia o possível para estancar o sangramento. O som das sirenes ainda ecoava, e policiais corriam em volta, prendendo os últimos criminosos. Algumas viaturas extras chegavam para dar apoio. Em meio a todo esse caos, Caio só conseguia olhar para Trovão, aliviado por encontrá-lo, mas em choque ao ver o estado debilitado de seu grande amigo. Ele sentiu lágrimas marejarem os olhos. Trovão relinchava fraco, apoiando-se com dificuldade na perna ferida. Aquilo doía no fundo do peito de Caio, que sussurrou como se falasse para o vento. "Como vamos competir agora?" Trovão foi colocado numa maca improvisada e transportado às pressas para um canto mais seguro do rancho, onde paramédicos e auxiliares de veterinária, acionados por Murilo, se concentravam para avaliar seu estado. Apesar de terem dominado os criminosos, a cena ainda era caótica. Carros de polícia, sirenes, pessoas nervosas andando de um lado para o outro. Caio se ajoelhou ao lado de Trovão, tentando manter a cabeça no lugar, mas não conseguia afastar o sentimento de culpa por ter chegado tarde demais. "Vamos precisar de espaço aqui", gritou uma das paramédicas, abrindo uma maleta cheia de instrumentos de primeiros socorros. Vera, que estivera ao lado de Trovão desde o resgate, pediu ajuda para remover a bandagem suja na perna do cavalo. Com cuidado, ela cortou o pano ensanguentado, revelando um ferimento profundo. O cheiro de tecido exposto fez Caio fechar os olhos por um instante, temendo o pior. Seu maior medo era que Trovão tivesse sofrido danos irreparáveis. "A lesão é feia, mas pode ter salvação", sussurrou Vera, virando-se para ele com o senho franzido. "Vou precisar limpá-la e ver se há algum fragmento de metal ou farpa." Por cima do ombro de Vera, Caio viu Murilo conversando com outros policiais. Entre os detidos estavam os capangas que haviam lutado com Caio e Lucas dentro do estábulo. Mas o homem bem vestido, que parecia ser o chefe do esquema, não estava ali. Pelo visto, ele conseguira escapar na confusão, levando consigo o segredo de quem realmente financiava aquele sequestro. "Conseguiram achar o principal?" Caio perguntou, um fio de esperança na voz. Murilo balançou a cabeça negativamente. "Ele fugiu nos primeiros minutos da operação, mas prenderemos os demais. Vão entregar tudo na delegacia." Caio trincou os dentes. Havia um sabor amargo em ver parte da quadrilha presa, mas o grande responsável ainda livre. De qualquer forma, ao menos Trovão estava a salvo, ainda que muito ferido. O coração dele se apertava ao pensar em como o cavalo fora maltratado, sedado e agora, possivelmente incapacitado de voltar a competir. A notícia do resgate se espalhou rápido. Quando Caio finalmente saiu do rancho escoltado por policiais, avistou repórteres, câmeras e microfones cercando as viaturas. O barulho de perguntas desencontradas irritava, mas ele não tinha cabeça para entrevistas. Apenas ergueu a mão pedindo espaço, enquanto Vera e os paramédicos carregavam Trovão numa espécie de trailer improvisado para transporte de animais. O cavalo ainda estava grogue, de respiração pesada, mas balançava a cabeça com algum sinal de consciência. "Caio,
Você pode dar uma declaração? Insistiu uma repórter loira, aproximando o microfone. O que diz sobre os rumores de que está envolvido nesse sequestro? Ele sentiu um gosto amargo na boca. Não estou envolvido em nada, só quero salvar meu cavalo. Aquela afirmação curta foi tudo que conseguiu dizer, pois logo o treinador apareceu com uma expressão de absoluto pavor ao ver Trovão ferido. Gaguejou algumas palavras sobre os patrocinadores, apressando Caio para levarem o cavalo de volta ao estábulo ou a alguma clínica especializada. A imprensa aproveitava para fotografar a cena, sem piedade. As pessoas estão comentando que Trovão não terá condições de disputar o campeonato, gritou um outro jornalista, enquanto a lente da câmera quase tocava o rosto de Caio. O que pretende fazer agora? Caio cerrou os punhos. Não queria pensar na corrida naquele momento. Tudo o que importava era o bem-estar de Trovão, mas sabia que, para limpar seu nome, teria de provar que não tramara nada. Precisava competir e mostrar ao mundo que existia um laço real com o cavalo. Só que, olhando para o corte profundo na perna de Trovão, compreendia o tamanho do desafio. Chegaram ao estábulo já no começo da tarde, depois de uma viagem tensa. Policiais escoltaram o trailer, garantindo que não haveria mais interceptações criminosas. Assim que estacionaram, Vera se apressou em levar Trovão para uma área espaçosa e bem iluminada, montando um posto de atendimento emergencial. Com um kit veterinário mais completo, planejava limpar a ferida e aplicar os medicamentos corretos. Por algum tempo, a correria tomou conta do local. Funcionários do estábulo, aliviados por verem Trovão retornar, aproximavam-se para ajudar em tarefas básicas. Ainda assim, alguns encaravam Caio com certo receio, pois a imagem dele na mídia continuava manchada pelas acusações. O treinador, mais preocupado com a própria reputação, se manteve relativamente afastado, fazendo ligações para patrocinadores para dar satisfações e tentar acalmar os ânimos. Vera trabalhou com cuidado, limpando e examinando o ferimento. Aplicou antibióticos e sedativos mais leves para evitar a dor intensa. Lucas ajudou segurando Trovão, falando baixo para tranquilizá-lo. Enquanto isso, Caio ficou de pé num canto, como se estivesse preso na própria angústia. Viu pelas feições de Vera que o caso não era simples. Ele vai ficar bem? Arriscou perguntar num fio de voz. Vai sobreviver, ela respondeu concluindo o curativo. Mas correr uma prova tão exigente como o campeonato, ainda tão cedo, parece impossível. Aquelas palavras foram como uma punhalada no coração de Caio. O campeonato aconteceria em pouquíssimos dias. Trovão estava debilitado, com hematomas e corte profundo na pata. Qualquer esforço excessivo poderia agravar a lesão. Ainda havia a possibilidade de fratura mais séria, que só exames detalhados confirmariam. Devastado, Caio se afastou do local, indo parar num corredor onde o cheiro de eucalipto das baias costumava lhe trazer alguma tranquilidade. Encostou-se na parede sentindo a cabeça girar. Quase não dormira nas últimas noites, e agora o estresse lhe roubava o resto de energia. Mas também havia alívio por saber que Trovão continuava vivo, não importava o quão machucado estivesse. Nessa hora, Lucas apareceu, o rosto preocupado. Ele está reagindo aos primeiros medicamentos, mas Vera acha que vai precisar de repouso total para se recuperar. Caio murmurou, olhando para o chão. O campeonato começa daqui a 2 dias. Lucas assentiu, sem saber o que dizer. O silêncio falou mais alto, deixando a dor e a frustração ocuparem o espaço. Foram interrompidos por um barulho de notificação no celular de Caio. Era uma chamada de vídeo de um jornalista conhecido que provavelmente queria informações exclusivas. Caio pensou em recusar, mas algo dentro dele disse que precisava falar, mesmo que fosse para encerrar de vez as especulações de que ele estava envolvido no crime. Vou dar uma declaração rápida, avisou a Lucas, caminhando para a área externa do estábulo, onde o sinal de internet era melhor. Quando atendeu, a imagem do repórter surgiu, com fundo de redação e luzes brancas. Caio, todos querem saber. Trovão está de volta, mas em péssimo estado. Ainda há chance de você competir? Ele encarou a câmera do celular, a voz embargada. O que me importa agora é que Trovão sobreviva e fique bem. Nunca planejei nada disso. E, sinceramente, a corrida virou segundo plano. Se tiver condição, ótimo, mas a saúde dele vem primeiro. O repórter insistiu numa pergunta espinhosa sobre as acusações de fraude no seguro,
mas Caio se limitou a negar com veemência. Tudo o que fiz foi tentar salvar meu cavalo. Nenhum dinheiro vale o sofrimento dele. Encerrando a ligação, Caio voltou para dentro, onde encontrou Vera monitorando o trovão, conferindo a pulsação e a temperatura do animal. O cavalo estava deitado, respirando de forma pesada, mas mais estável do que antes. Quando Caio se aproximou, Trovão o reconheceu, movendo as orelhas e soltando um resmungo fraco. Ei, garoto! Caio acariciou o pescoço dele. Desculpa por ter demorado. Vera limpou o suor da testa, exausta. Ele perdeu muito sangue, tá desidratado e com sinais de infecção. Vou fazer tudo o que puder, mas não espere milagres para a corrida. Apesar da advertência, algo dentro de Caio reacendeu. Uma faísca de esperança, talvez. Sabia que Trovão era forte, um animal com espírito de luta incomparável. Também conhecia o laço profundo que compartilhavam. Se ainda houvesse 1% de chance de se recuperar a tempo, eles tentariam. Mesmo que as probabilidades fossem mínimas, não desistiriam sem tentar. O resto do dia foi uma sucessão de cuidados intensivos. Vera aplicou injeções, fez compressas frias, monitorou a respiração e a frequência cardíaca. Lucas providenciou água limpa e forrou um canto com palha fresca. O treinador, ainda abalado, acabou cedendo e deixando que Vera ficasse no comando do processo de recuperação. Caio, por sua vez, não desgrudava de Trovão. Sentou-se ao lado do cavalo, acariciando-o sempre que ele ficava agitado ou soltava algum gemido de dor. Com o cair da noite, veio uma pequena melhora. Trovão levantou a cabeça, relinchou baixinho e até ensaiou apoiar a perna ferida. A bandagem que Vera aplicara começava a ajudar na cicatrização. Essa pequena reação acendeu nos presentes uma fagulha de otimismo. E embora a situação ainda fosse delicada, Caio sentiu que não lutava em vão. Então, quando o relógio marcava quase meia-noite, Lucas entrou no estábulo segurando uma xícara de café e avisou que algumas pessoas da imprensa estavam do lado de fora, querendo mais notícias. Havia também o sussurro de que o campeonato não adiaria a corrida por causa de um único cavalo, por mais famoso que fosse. Ainda faltavam poucas horas para a competição principal, e todos davam Trovão como carta fora do baralho. Caio ficou em silêncio, olhando para o cavalo combalido, mas vivo. Acariciou a crina de Trovão e sentiu um calor no peito. Lembrou-se de quantas vezes haviam treinado, enfrentado pistas enlameadas, saltado obstáculos e vencido cada prova, sempre confiando um no outro. Aquela parceria fora forjada em suor, coragem e cumplicidade. Por fim, ele se levantou e encarou Vera e Lucas. Vamos levar o Trovão para o hipódromo. Se ele não estiver em condições de correr, a gente aceita, mas vou tentar até o último segundo. Vera meneou a cabeça, temendo que Caio estivesse se iludindo, mas compreendia o amor dele pelo cavalo. Lucas sorriu de leve, ciente de que aquela era a natureza de Caio. Jamais desistir sem lutar. Em conjunto, decidiram preparar um trailer adaptado para transportar Trovão, com apoio de colchonetes e suporte de medicamentos. Seria delicado, mas se desse certo, ao menos estariam perto do local da corrida, prontos para qualquer eventualidade. No fim, o treinador, cansado de tentar dissuadir Caio, concordou em bancar a iniciativa, temendo um vexame, mas sem coragem para vetá-lo. A equipe reuniu recursos e, quando a madrugada caminhava para as primeiras horas do dia seguinte, Trovão foi cuidadosamente conduzido para o interior do trailer. O animal relinchou, ainda fraco, mas caminhou alguns passos mancando. Isso, por si só, já foi uma vitória para Caio. Assim que as portas do trailer se fecharam, Caio sentiu um misto de ansiedade e determinação. Estava exausto, mas havia tomado sua decisão. Arriscaria tudo para colocar Trovão na pista, nem que fosse na última hora. Ele repousou a mão sobre a lataria do trailer, ouvindo o cavalo bufar lá dentro. Então murmurou, com a voz ainda trêmula, porém cheia de fé. Como vamos conseguir correr se ele mal consegue ficar em pé? O nascer do sol encontrou Caio de pé ao lado do trailer, no estacionamento do hipódromo, olhos pesados de cansaço. Ele passara a noite em claro, acompanhando cada respiração de Trovão, que ainda mancava e respirava com esforço. O campeonato começaria em poucas horas, e as arquibancadas já fervilhavam com o burburinho de pessoas curiosas e animadas para assistir às corridas. Naquele cenário cheio de cores, sons e cheiros de adrenalina,
Poucos acreditavam que Trovão fosse capaz de participar. Mesmo assim, Caio resolveu tirar o cavalo do trailer. Com a ajuda de Vera e Lucas, baixou a rampa com o maior cuidado para não abalar a pata ferida de Trovão. Um grupo de tratadores, ao verem a mancha de sangue sob o curativo, ficou estarrecido. Alguns balançaram a cabeça em descrença, sussurrando que não havia possibilidade de competir naquele estado. "Olha aquilo, é o Trovão!" exclamou um dos funcionários, aproximando-se com cuidado. "Mas ele nem parece ter forças." Ainda assim, a mera presença de Trovão chamou atenção. O cavalo era conhecido por sua beleza vigorosa e porte imponente, mas agora exibia um olhar cansado, o pelo sem brilho e a pata enfaixada. Vários curiosos se agruparam, tirando fotos e disparando comentários aflitos. Caio, contudo, mal ouvia as vozes ao redor. Concentrou-se em acariciar o pescoço de Trovão, murmurando palavras de encorajamento. "Calma, garoto, você tá aqui. A gente conseguiu chegar." Num canto mais afastado, o treinador surgiu, acompanhado de oficiais do hipódromo. Ele se aproximou sem disfarçar o nervosismo. A comissão de veterinários, responsável por inspecionar os animais antes das provas, lançou olhares severos para o curativo na perna de Trovão. "Precisamos avaliar as condições dele", disse uma das veterinárias oficiais, com tom sério. "Não podemos deixar um cavalo ferido correr, a menos que esteja apto." Vera explicou a situação, detalhando o tratamento emergencial que fizera. Mostrou os medicamentos prescritos, a troca da bandagem e o cuidado para estabilizar Trovão. A veterinária examinou o cavalo por alguns instantes, verificando pulsação e mobilidade, enquanto Trovão relinchava baixinho, ainda assustado com o barulho das pessoas. "É um caso delicado", constatou a examinadora, virando-se para Caio. "Se permitirmos a entrada na pista, será por sua conta e risco. Não podemos garantir nada quanto ao desempenho ou a um agravamento da lesão." Caio concordou em silêncio, pois sabia da gravidade. Só estar ali já era uma vitória, mas desistir não era uma opção. Precisava ao menos tentar. Então, o oficial do hipódromo proclamou a decisão final. Trovão tinha permissão de largar, porém com recomendação estrita de cautela. Se houvesse qualquer sinal de dor excessiva durante a corrida, a organização interromperia a participação. Com isso definido, Caio conduziu Trovão até a área dos boxes, onde os competidores se preparavam. Muitos jockeys olharam surpresos ao ver Trovão se aproximar mancando. Alguns comentaram que era loucura insistir naquilo. Outros achavam que era teatro. Caio sentia cada um desses olhares como um peso, mas decidira não se deixar abalar. "Vou até o fim com você, Trovão." Ele falava com o cavalo, ajeitando a sela com gentileza. "Só peço que confie em mim." O momento de alinhar os cavalos na pista chegou depressa. Caio sentiu o estômago revirar ao ouvir o anúncio oficial. "Preparem-se para a grande corrida do Campeonato Nacional." A arena estava lotada, bandeirolas tremulavam ao vento, torcidas gritavam nomes de favoritos. Até quem não entendia nada de corrida se empolgava com a vibração do ambiente. No paddock, Caio montou Trovão com todo cuidado, apoiando-se para não sobrecarregar a perna ferida. O cavalo soltou um resmungo de dor, mas prosseguiu, exibindo aquela faísca de coragem que Caio conhecia tão bem. O silêncio entre eles dizia tudo. Quando chegaram ao starting gate, um zunido passou pelos demais competidores que não acreditavam que Trovão se posicionaria. O locutor repetiu o nome dele, com surpresa. Trovão, o grande favorito, está na pista mesmo depois do sumiço misterioso. No alto das arquibancadas, flashes de câmeras pipocavam. Caio respirou fundo, mantendo as rédeas firmes. Só ali, na beira da largada, conseguiu reparar na figura conhecida de terno escuro, escondida na multidão. O homem que liderava toda a rede de apostas ilegais. Ele o encarava de um jeito frio, como se não acreditasse no que via. "Pode vir, seu desgraçado", Caio murmurou, baixo, sem tirar os olhos da pista. "Eu vou provar que nada consegue nos parar." O sinal de largada soou estrondoso, e as portas se abriram num rompante. De imediato, Trovão hesitou, ainda dolorido, enquanto os outros cavalos disparavam. Caio sentiu o coração apertar, mas não poderia forçar demais. Deixou Trovão adaptar o ritmo, ganhando confiança passo a passo. Os competidores já estavam vários metros à frente quando, enfim, Trovão ergueu a cabeça, reagindo a um estalo de determinação.
É agora! Caio incentivou, inclinando-se sobre o pescoço do cavalo. Eles encontraram um trote firme, ainda lento, mas sem desistir. O público acompanhava a cena entre aplausos e murmúrios. Muitos pensavam que Caio logo abandonaria a corrida. No entanto, cada passada de Trovão parecia ganhar mais firmeza. Aos poucos, a dupla recuperou o equilíbrio e começou a acelerar. Nas primeiras voltas, a desvantagem era enorme. O líder da prova, um cavalo de pelagem castanha e porte musculoso, já corria disparado. Caio temia que, se forçasse Trovão além do limite, poderia agravar a lesão. Assim, manteve um ritmo constante, tentando poupar energia, respirando junto com o cavalo como se fossem um só. Passaram por alguns adversários que tinham arrancado forte demais e agora perdiam fôlego. Mesmo assim, a distância até o pelotão da frente ainda era grande. A torcida começou a notar a recuperação de Trovão e um burburinho percorreu as arquibancadas. Gritos de incentivo e descrença se misturavam. Ele não vai conseguir chegar até o líder. É inacreditável que ainda esteja na disputa. Caio manteve o foco. Percebeu que a dor de Trovão parecia estabilizada pelo curativo, embora a cada galope o cavalo soltasse um sopro pesado. Quando faltavam 2 voltas para o final, algo inesperado aconteceu. Um grupo de homens, nitidamente ligados ao esquema criminoso, tentou invadir a lateral da pista para atrapalhar a corrida. Um deles até ergueu os braços, gritando algo ininteligível, como se quisesse provocar um tumulto. Imediatamente, os seguranças do hipódromo agiram, e a polícia, já de prontidão, prendeu-os antes que se aproximassem. O líder poderoso, o chefão, vendo seus capangas capturados, começou a bater em retirada, mas Murilo e seus homens já vinham ao encalço. Todo esse caos chamou a atenção do público e fez com que, por instantes, muitos deixassem de acompanhar a corrida. Mas Caio não desviou o olhar da pista. Estava concentrado no que importava. Sentia o suor de Trovão escorrer, ouvia o coração do cavalo pulsar forte contra seu corpo. E nesse momento, algo mágico tomou forma. Trovão lançou um relincho profundo, quase de raiva, e deu uma arrancada de força. "Vamos, garoto!" Caio sussurrou, contendo a emoção na garganta. Só mais um pouco. Eles avançaram na reta final, ultrapassando quem havia ficado para trás. O líder, a alguns metros à frente, parecia inatingível. Mesmo assim, Caio inclinou o corpo, praticamente deitando sobre Trovão, buscando a sintonia perfeita. Em resposta, o cavalo se empenhou como nunca antes. A cada galope, a vibração fazia a arquibancada parecer um turbilhão de vozes. Os 2 cavalos chegaram lado a lado na reta decisiva, a poeira levantando-se sob as patas. O público prendeu a respiração. Caio sentia dores no braço, no corpo inteiro, mas nada se comparava ao que Trovão deveria estar sentindo. Ainda assim, o animal cravou as patas na pista com energia, soltando uma última arrancada. O outro cavalo tentou resistir, mas nos metros finais, Trovão cruzou a linha de chegada por uma cabeça de vantagem. O locutor gritou no alto-falante: "Vitória surpreendente de Trovão! Ele fez o impossível!" E a multidão explodiu em aplausos. Caio quase desabou sobre o pescoço do cavalo, tremendo de emoção e alívio. Conseguiu manter-se montado, conduzindo Trovão até reduzir o galope. As lágrimas vieram antes mesmo de parar. Em seguida, Lucas e Vera correram para o lado deles, e o público foi ao delírio diante de um retorno tão improvável. No meio daquela euforia, a polícia surgia com o grande vilão algemado, arrastando-o para longe dos holofotes. As câmeras de televisão acompanhavam tudo em tempo real, desde a interceptação dos comparsas até a prisão do chefão. A verdade sobre o esquema de apostas, enfim, viria à tona. Com trovão ofegante, Caio desceu da cela e afagou o animal, ainda tomado pela incredulidade do que acontecera. As feridas no cavalo, embora intensas, não foram suficientes para barrar toda aquela determinação. O público, em peso, gritava o nome de Trovão. Luzes de celulares brilhavam por toda parte. Em poucos minutos, veio a cerimônia improvisada de premiação. Caio recebeu a taça, mas não fez pose de vencedor tradicional. Manteve a mão carinhosa na crina de Trovão, deixando claro que aquele troféu não significava tanto quanto a presença viva e segura do seu companheiro.
Era um triunfo que ia além do pódio, pois reerguia a reputação de Caio e derrubava as mentiras sobre seu suposto envolvimento em qualquer fraude. Os amigos choravam, abraçando-se, enquanto o treinador finalmente recuperava o sorriso. A imprensa, antes tão crítica, agora se atropelava em elogios, chamando a história de milagre e a maior recuperação da história das corridas. Ao final, com o trovão ainda tremendo, Caio ergueu o troféu e falou algo que fez as arquibancadas silenciarem em respeito. A fala saiu da garganta como um grito que se solta após dias de dor e espera, mas ao mesmo tempo soava como um sussurro cheio de convicção. Não lutamos só para vencer uma corrida, lutamos para sermos livres, e juntos nada pode nos parar.